Olá, meus amigos, aqui é o professor Ronaldo Bastos e hoje eu quero trazer para vocês mais um tema do Ministério Público. Hoje eu vou falar de um tema importantíssimo atinente ao ramo do direito da criança e do adolescente, o direito da infância e juventude, que diz respeito à evolução histórica da proteção da criança e do adolescente. Já vou dizer para vocês que essa evolução passou por 4 fases e hoje, pós 88 e também consolidado com o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, estamos na fase da proteção integral. Mas anteriormente passamos pela fase da absoluta indiferença, fase da mera imputação criminal, fase da proteção tutelar, na verdade fase tutelar, e por fim a fase da proteção integral. Então vamos começar. Fase da absoluta indiferença. Nessa fase, não havia norma específica, nenhum tipo de referência acerca da proteção da criança e do adolescente. Na verdade, nessa fase, a criança e o adolescente eram simples objetos de direito e não sujeitos de direito, como vamos ter na fase da proteção integral. Partia-se de uma diferenciação processual em que havia uma diferenciação entre capacidade de direito e capacidade de exercício, né? Vocês já devem ter estudado em processo civil que quando se nasce com vida, né? Se adquire a personalidade. E aí as pessoas têm a capacidade de direito, que é a capacidade, a possibilidade de exercício dos direitos. Mas não necessariamente esse exercício se dá pessoalmente. Esse exercício só se dá pessoalmente a partir dos 18 anos. Até os 18 anos, esse exercício é indireto. Então, partia-se dessa consideração processual. As crianças tinham capacidade de direito, crianças e adolescentes? Sim, tinham, mas não tinham capacidade de fato ou capacidade de exercício. Então, não havia motivos para conferir direitos à criança e adolescente, já que eles não poderiam exercer por si próprio esses direitos. Então, havia apesar da fase de absoluta indiferença, havia uma proteção reflexa ou indireta, porque esses direitos eram concedidos a quem exercia o poder familiar, que à época ainda se chamava de pátrio poder. Então, a fase da absoluta indiferença, não havia qualquer referência específica à proteção da criança e do adolescente, quando muito uma proteção indireta. Depois viemos para a fase da mera imputação criminal, que continuava não conferindo direitos, mas sim, digamos assim, deveres, ou seja, responsabilidades penais. E o direito aplicado a criança e adolescente que cometia um ato contrário à lei era o próprio direito penal. A criança e adolescente recebia a sanção penal igual à do adulto, inclusive cumpria pena nos mesmos estabelecimentos, só que a pena que era aplicada era uma pena menor. Essa seria a única diferenciação. O que o membro do Ministério Público precisa saber é que nessa fase da mera imputação criminal existiam 3 diplomas que tratavam essas questões. As ordenações afoncinas, manuelinas e filipinas, que eram ordenações de Portugal, o Código Criminal do Império, que era de 1830, e o Código Penal da República, que era de 1890. Veja que essa fase, em matéria de Brasil, durou muito tempo. E aí a gente vai para uma terceira fase, que é a chamada fase tutelar. Fase tutelar. Que a referência à criança e ao adolescente fazia-se uma diferenciação entre aqueles que tinham família e aqueles que não tinham família. Ou seja, que eram abandonados ou delinquentes, entre aspas, né? Então, aqueles que tinham família estavam numa situação regular. Logo, se aplicava a eles o direito de família. Só que aqueles que não tinham família, eram abandonados ou delinquentes,
se eles estavam numa situação irregular. É aí que vocês precisam saber, enquanto membros do Ministério Público, que tinha uma doutrina chamada Doutrina da Situação Irregular. Diz respeito a essas crianças e adolescentes que não tinham família, ou tinham sido abandonadas, ou eram delinquentes. Em relação a essas crianças e adolescentes, não se aplicava o direito de família. Se aplicava o chamado Código de Menores. O Código de Menores. O código mais notório foi o Código Melo Matos de 1927, que vigeu até 1979, quando foi substituído por um outro Código de Menores, que aí vigeu de 79 até 1990, que é a data da promulgação do ECA. O que vocês têm que saber ainda é o papel do juiz nessa fase. O juiz ele tinha ampla discricionariedade. O juiz era tratado como um bom pai de família. Então, se a gente estava falando de crianças abandonadas ou até delinquentes, são crianças que não têm família, certo? Segundo a doutrina da situação irregular nessa fase tutelar. Se não tem família, quem iria ser o pai dessa família, ou pai dessas crianças, entre aspas? Seria o juiz. Então ele teria ampla discricionariedade para determinar o que iria se fazer com essa criança e adolescente. Veja que ainda está na situação de objeto de direitos. É um objeto que quem ia definir o que ia se fazer com esse objeto era o próprio juiz. Nesse sentido, não havia motivo para contraditório e ampla defesa nessa parte. Até que chegamos à última fase, a fase da proteção integral, que é pós-Constituição de 88. Primeira mudança. As crianças e adolescentes não são mais objetos de direitos. Elas são sujeitos de direito. Então, consequência, o Estado deixa de tutelar eles. O Estado passa o quê? A reconhecer os seus direitos. Então, nesse sentido, já se supera a doutrina da situação irregular, logo se supera a distinção entre crianças e adolescentes com família, que se aplicava o direito de família, e crianças e adolescentes sem família, que se aplicava o Código de Menores. Já se supera isso. E aí, sendo sujeito de direitos, a questão é proteger essas crianças e adolescentes. Proteger dos perigos que pode ser gerado pelo Estado, pela sociedade, e pode ser gerado por eles mesmos. Como eles são considerados pessoas em desenvolvimento, o artigo 98 do ECA vai dizer que existem perigos gerados por eles mesmos, pelas condições, inclusive cerebrais, de um cérebro em desenvolvimento de crianças e adolescentes. É nesse sentido que surge a proteção integral, que é um conjunto amplo de mecanismos jurídicos voltados à tutela da criança e do adolescente. E também é nesse sentido que a Constituição fala em absoluta prioridade. Então, as questões atinentes à infância e à juventude são urgentes. Exemplo concreto. Pense na prisão preventiva em relação às pessoas maiores, aos adultos. Não existe prazo para prisão preventiva, segundo o nosso ordenamento jurídico. Já o equivalente da prisão preventiva, já que o adolescente não é preso, ele é apreendido, as nomenclaturas são diferentes nesse ramo do direito, você tem que saber, é um prazo de 45 dias improrrogável. Então veja que isso já diz respeito à absoluta prioridade. Isso diz respeito a outros princípios, como a brevidade no trato dessas questões. E por fim, para finalizar esse vídeo, eu cito um exemplo internacional que, se você como membro do Ministério Público, você pode citar esse exemplo internacional, que foi o que fundamentou muitos anos depois a ideologia por trás da proteção integral, que é o caso Mary Ellen. O caso Mary Ellen, que aconteceu em 1874, lá nos Estados Unidos, em que uma menina de 9 anos, que ela sofria certos abusos, ela foi resgatada pelo presidente da Sociedade de Prevenção à Crueldade dos Animais.
Veja que nessa época crianças eram objetos, assim como o tratamento jurídico dos animais, que ainda hoje são coisas. Isso fez com que houve uma pressão jurídica para que o ordenamento jurídico norte-americano reconhecesse a necessidade de uma legislação específica para proteger as crianças. Isso, depois de muita história, levou à criação da primeira lei de proteção infantil, ainda em 1875, que foi a Lei de Proteção Infantil de Nova York. Muitos anos depois, essa ideologia de uma legislação específica e essa ideologia protetiva inaugura no Brasil, pós-88, e com o ECA, que é de 1990, a fase da proteção integral. É isso. Espero que vocês tenham gostado e aprendido sobre esse tema típico do Ministério Público, que é o conhecimento acerca da evolução protetiva da criança e do adolescente. Valeu!